algumas aulas, né, que eu faço, mas em paralelo eu faço isso. E eu uso aquele Lyrics Training, não sei se tu já viu. Conheço Que é ambos, sim. música, né? Ah, Muito bom. daí eu me empolgo, sabe, para entender. E eu consigo escutar, consigo entender, né? A parte da escrita também, mas o falar que pega, né? Falar é literalmente uma outra área aqui do nosso cérebro que coordena só a fala. Exatamente. Então tem que falar bastante mesmo. Não, e a gente fica com nervoso, né? É Deixa eu só adulto que tem avisar o mais gerente. vergonha, né? Criança já sai falando, tá nem aí. Exato. Sabe que o professor que eu faço aula, ele disse pra mim assim: eu tenho alunas que tu fazem aula de inglês tomando uma tacinha de vinho, pra deixar, Hum, né, Deixar fluir. mais tranquilo. É, É. eu nunca Boa tentei isso, vou tarde. tentar qualquer dia. Boa Pois tarde, tudo é. bom? Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, desculpa o atraso, estava finalizando uma outra ligação. Não, tranquilo. Nós estava aqui conversando sobre o inglês, né? Que é mais fácil a gente entender a escrita, a leitura, do que a fala, né? Principalmente quando adulto quer falar perfeitamente, né? E, e uma dica do meu professor foi essa: tem alunos que tomam uma tacinha de vinho, um chazinho de camomila, né? O que acalma aí o coração. Sim. Eu, particularmente, prefiro a ideia do vinho, mas é isso aí. Eu imaginei. Tem mais É, alguém para entrar do teu lado, Fernando? Não, o aqui Não? da DPS sou eu. Uhum. Ah, beleza, então vou deixar vocês à vontade aí. Eu fico aqui mais de escuta mesmo, né? E para auxiliar no que for preciso. Então vou desligar a câmera, o som para não atrapalhar. Mas tá em boas mãos aí, Robson. Eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa. obrigado. Obrigado. E aí, Robson, tudo bom? Primeiramente, desculpa o, o atraso, né? Já comentei ali, estava terminando uma outra, essas coisas atrás. Um, bom, eu sou o Fernando, eu sou o gerente dessa vaga ali, também o líder técnico dessa vaga. As duas coisas estão comigo. Um, eu gosto sempre de te dar essa oportunidade para tu começar te apresentando, falar um pouco sobre a tua experiência, né, as coisas que tu mais legais que já fez, desafios, esse tipo de coisa. Depois a gente pode ir para algumas perguntas daí. Ok? Então, meu nome é Robson Cassiano, tenho 34 anos. Eu sou desenvolvedor focado na plataforma Java há 8 anos. Também conheço front-end, mas meu foco principal é o back-end. Minha última experiência numa empresa mais famosa aqui do Brasil, só para citar uma delas, é o BTG Pactual, que fica na Faria Lima, em São Paulo. Trabalhei lá por volta de um pouco mais de um ano e 6 meses. A princípio, eu trabalhei de forma terceirizada, através da Robert Half, que é uma terceirizada. E em 6 meses, eles me internalizaram no Banco BTG, devido aos resultados que eu trouxe para eles e fiz questão de mostrar que eu gerei aqueles resultados. Posso citá-los aqui também, só para citar brevemente. Eu fiz uma economia de mais de US$ 20.000 por mês com Datadog, que era um Datadog que estava descontrolado, que eles tinham muito log info, por exemplo, e também tinha muitos logs desnecessários em várias camadas, então tinha log duplicado em todas as camadas praticamente da aplicação. Eu enxuguei tudo, tirei os log info, deixei só o warning error, coloquei uns alertas lá, além de outras coisas, e aí consegui enxugar bastante na nossa squad, os nossos microserviços todos, e realmente estava muito caro mesmo a conta, a gente conseguiu economizar US$ 20.000 por mês, e também fiz outra iniciativa, né? Eu instalei lá para eles o Mordekaiser, que é parecido com o Grafana Kibana, né, na parte de logs, só que ele é gratuito. Então, eu ainda mostrava alguns logs para quem quisesse fazer um debug, por exemplo, também estava ativado o debug, só que eles iam só para o Mordekaiser, que era grátis. E aqueles que ia para o Datadog, que era pago, eles cobram por ingestão. Esses a gente deixava mais segmentado, só warning e erro, por exemplo. Então, isso daí foi uma das coisas que eu fiz para eles. Teve outras também, relacionadas ao aplicativo e ao back-end do aplicativo. Então, em 6 meses, eles me internalizaram. Então, fiquei 6 meses na Robert Half e a partir daí eu fiquei direto no BTG Pactual. Para falar bem a verdade, desde o início eu sempre tratei direto com o pessoal do BTG Pactual. Robert Half eu só vi na carteira de trabalho escrito Robert Half, mas eu nunca nem falei com ninguém da Robert Half. Mas foi um caso relevante que eu posso entrar mais em detalhes se você quiser. Não, e isso é a tua última experiência? É a penúltima. Penúltima.
E hoje tu trabalha onde? Na Simple Software, que é uma empresa, é uma pequena empresa de Balneário Camboriú. É uma software house que atende pequenas e médias empresas. Então, aí me perguntam, né, mas por que que saiu do BTG para ir para uma empresa pequenininha? É porque o BTG Pactual eles queriam que eu voltasse para São Paulo e fosse todos os dias para o escritório na Faria Lima, que é um pesadelo o trânsito lá, e eu não quis isso. Então, é por isso que eu saí do BTG Pactual. Legal. Me fala um pouco sobre a tua experiência Java, então, o que tu trabalha, o que tu faz, o que tu fazia lá no BTG. Achei interessante os use cases que tu passou, mas pode falar um pouco mais sobre outras coisas, o que os microserviços faziam, ah, arquitetura e teu papel como desenvolvedor, digamos. Eu vou citar bastante essas do BTG, que estão mais recentes na memória, mas se precisar tem outros casos mais antigos. Um outro caso interessante no BTG por exemplo, não sei se você já usou esse aplicativo do BTG, mas você pode instalar ele na Play Store, né? É um aplicativo normal de banking. E tem uma parte lá específica que chama-se Home de Financiamentos, que oferece cartão de crédito, crédito imobiliário, crédito pessoal, cartão consignado e também renegociação de dívidas. Então, esses produtos aparecem lá para os clientes. Porém, quando eu cheguei, estava levando 15 segundos para abrir essa home, porque eram chamadas sequenciais, não tinham BFF. Nem era um GraphQL também, eram chamadas sequenciais mesmo. E aí não tinha muito mecanismo não tinha nada de cache, na verdade. Não tinha nada. Então, a cada acesso poderia levar até 15 segundos, dependendo do cliente, porque alguns clientes simplesmente não teriam essas ofertas mesmo, então para esses ia ser mais rápido. Mas para aqueles Uhum, que tinham, poderia levar até 15 segundos, a gente via isso através do Datadog. Então, o Datadog tinha lá os gráficos de latência e estava lá. P50, 15 segundos. Então, metade das requisições, e tinha mais ou menos 150 mil requisições por mês dessa home, metade estava levando mais de 15 segundos. E a taxa de conversão estava só caindo. Quando eu cheguei na empresa, eu vi isso daí depois de umas 4 semanas. Eu levei um tempo para chegar nessa parte, que tinha um processo de onboarding. Mas assim que eu olhei essa parte, eu já vi aqui eu posso brilhar, digamos assim. Eu posso brilhar aqui. Aí eu fiquei de olho nessa parte, só que eu ainda não tinha provado meu valor, né? Então eu não tinha feito nada ainda, tinha acabado de chegar e já queria meter a mão nisso, então dificilmente eles iam me dar essa chance. Então, depois de 6 meses que eu já tinha sido internalizado, aí eu convenci eles que eu poderia resolver esse problema da home. E a minha proposta era aumentar a taxa de conversão, que estava caindo. O que que eu fiz? Eu apliquei um BFF com Kotlin e Spring. Então, todos os microserviços lá eram Kotlin com Spring. Tinha alguns lugares que tinha Java ainda, mas estava sendo migrado para Kotlin. E apliquei o SBFF com cache, com o Redis. Então, eles já tinham o Redis lá na AWS, através do Elasticache. Já tinha a instância lá, mas só usava para o FAQ, para a sessão de login. Usava uma coisa muito tímida, um uso muito básico, né? Então, eu falei para eles, não vai aumentar o custo, porque você já tem a instância, basta usar. Eu vou implementar o BFF com caching e multithreading na hora de fazer essas chamadas múltiplas. Então, só a título de exemplo, vamos supor que cada uma estava levando 1 segundo, era mais que isso, né? Mas vamos dizer que era 1 segundo. Era sequencial, então levava 5 segundos no total. Aí eu disparei as 5 de uma vez, aí levou 1 segundo, né? Grosso modo, levou 1 segundo. Então, com isso, levou 3 meses para mim fazer essa implementação para eles. Então, ainda demorou um tempinho. Eu estava trabalhando sozinho nessa época para esse projeto específico. E ao mesmo tempo eu também estava puxando outras tarefas que às vezes caía para mim fazer. Então, por isso que levou 3 meses. Mas eu consegui, levei para produção. O P99 agora está em menos de 5 segundos. Então, isso até foi para a diretoria. Diretoria não, né? Foi para o chefe do meu chefe. Diretoria já é de lajeiro. Mas foi para o chefe do meu chefe, a gente apresentou para todo mundo. Ele acessou no app dele, na conta dele, a home, abriu bem rapidinho. Então, foi uma vitória boa. E me diz uma coisa, como é que tu aplicou esse multithreading? O que que tu usou para fazer isso? Tu simplesmente cria novas threads, thread pool, usou completable feature, como é que tu fez isso? A princípio, eu queria usar as corrotinas do próprio Kotlin. No back-end também funciona bem e é mais leve do que. Na época a gente estava usando Java 11, não podia Uhum. usar o Java 17 e muito menos Virtual Threads. Então, eu estava pensando em usar. Threads.
as Visor corrotinas. Threads 21, desculpa. Não, veio Exato, só no 21. exato. Só no 21 que estabilizou, no 17, se não me engano, acho que estava experimental, mas experimental ninguém ia aceitar que eu ativasse, né, com razão. Mas estava no Java 11, não podia usar Virtual Threads de jeito nenhum, não podia migrar para o Java 21. E eu tentei as corrotinas, que é só adicionar uma lib a mais lá no build.gradle, a gente tem as corrotinas. Eu até fiz tudo com corrotina, só que todos os outros microserviços nenhum usava corrotina, então teve muita resistência. Eu não consegui convencê-los de usar a corrotina. Aí eles falaram para me tirar a corrotina e usar um thread pool. Aí eu tive que usar o thread pool normal. Eu usei um new cache de thread pool, que ele já por padrão ele aumenta e encolhe de acordo com pré-definições que geralmente já servem na maioria dos casos. E economizei bastante memória por causa do cache de thread pool. Eu estava sempre monitorando através do Datadog de staging, por exemplo, se tinha estourado as threads ou não, consumo de memória. Vi que não tinha esse problema, fiz teste de carga. Então foi isso, usei o thread pool. E em muitos casos era só o computable future mesmo, como abstração. Aí nos bastidores ele se comunicava com o thread pool que eu tinha criado no @config. Beleza, legal. E eles nenhum dependiam um do outro, eram coisas totalmente independentes, as chamadas. Era, era, era um pecado não usar a thread nesse caso, porque Não faz realmente muito. eram independentes e muitas vezes um poderia falhar porque estava com disponibilidade do lado do outro microserviço, que era de outra equipe. Por exemplo, a de renegociação de dívidas era de outra equipe. Então, simplesmente poderia estar indisponível lá e atrasar o nosso lado, porque a gente não tinha um mecanismo de cortar também a conexão, a gente não tinha um timeout. Aí eu defini um timeout de 10 segundos, porque no pior dos casos ainda vai levar 10 segundos, mas depois a gente, isso daí a princípio foi um chute, mas depois a gente fez um estudo com o próprio Datadog, verificando o histórico de chamadas para os microserviços, e a gente chegou nos 5 milissegundos. Então a gente viu que 5 milissegundos já era demais, aí a gente já colocou ele como timeout. Porque 5 normalmente. milissegundos? Milissegundos não, desculpa, 5 segundos. Não, pode ser 5 milissegundos, mas É. é bem, Nesse caso não era, né? estava bem longe. Geralmente dava 2 a 3, né? 4 já estava estranho, aí 5 a gente já achou que era o timeout. Beleza. Quando tu comentou que no Datadog tu estava monitorando e tu fazia isso manual ou tu criou algum tipo de alerta, alguma coisa que te avisava se passasse, se estourasse teu thread pool, alguma coisa do tipo? Tudo alerta principalmente, porque colocar alguém para ficar lendo os logs é desumano, né? Então, só em casos excepcionais a gente ia ler os logs. Mas, a princípio, a gente deixava alertas mesmo. Então, esses alertas eles paravam lá no canal do Slack temporário e a gente podia monitorar. E principalmente durante o teste de carga, a gente estava de olho nesses canais, porque ele poderia disparar o consumo de memória, por exemplo. Então, e sim, a gente de vez em quando a gente olhava manualmente os logs, né? Mas normalmente a gente confiava mais nos alertas, porque o log você tem que, é mais na hora que alguma coisa deu errado, né? Aí você acessa o log lá do período do incidente e aí você tenta encontrar alguma coisa estranha ali. Mas já aconteceu o incidente, né? Para prevenção mesmo, para ver a coisa acontecendo o mais rápido possível, o ideal é o alerta mesmo. Beleza, legal. Mas uma coisa, ah, falando um pouco de banco de dados agora, tu trabalha com algum, já trabalhou, quais, relacionais principalmente? Principalmente o Postgres é a minha especialidade. Eu gosto muito dele, porque ele é praticamente de graça não deve em nada para o Oracle. No passado, o Oracle DB era o principal do mercado, hoje em dia já não é tanto, é o Postgres mesmo. Esse em primeiro lugar. Mas já trabalhei com Oracle, com MySQL, MariaDB, MySQL Server, já trabalhei com todos eles. Mas no caso do Postgres especificamente, eu tenho mais conhecimento. Legal. E quando tu vai, se eu te passar eu te passar não, mas tá com algum problema no produção, enfim, e o pessoal tá achando que o problema é numa query ou alguma coisa relacionada ao banco. Já passou por isso alguma vez? Qual que é o teu processo de discovery? O que que tu faria para achar e resolver o problema? Principalmente pegar as queries suspeitas, né, e levar para o AT, num ambiente, se possível, bem próximo do volume de dados de produção, se precisar.
e usar o Explain Analyze. Então a gente usa Explain Analyze na query para ter certeza de que não tem nenhum erro óbvio ali, que a gente pode não ter percebido na hora de criar a query. Com esse Explain Analyze em UAT, a gente tem até mais tranquilidade, porque dependendo do comando que a gente vai usar o Explain Analyze, ele vai afetar o banco. Então, se fazer isso em produção, normalmente tem que ter muita cautela, porque se for um select, até tudo bem, né? Se for um update, aí ele vai, é, dependendo do caso, vai até topar o uso do banco, se for um banco fraquinho, Eu- porque ele vai tentar rodar as simulações mais reais possíveis, né? Então, Uhum. faço o Explain Analyze em UAT, por exemplo, ou homologação. Se tiver, obviamente, um problema ali em UAT, também vai ter em produção. Então, a gente resolve em UAT, faz a Gmood para aplicar em produção. Normalmente vai ser algum índice que está usando o UID, né? Esse é um problema sério, porque o UID não é fácil de indexar, e normalmente a chave primária e estrangeira vai ser UID. E ele não é fácil de indexar. Então, normalmente vai ter que ser aplicado o índice em outro lugar melhor, em outra coluna melhor, para ter o benefício do índice. Porque se for UID, não vai dar certo. Beleza, e qual o drawback se tu começar a botar muito índice, assim? Tem algum, se é que tem algum drawback? Toda vez que o índice é atualizado, ele tem um custo. Então, sempre que você cria um monte de índice, toda vez que esse índice é alterado, pela presença de novos elementos, por exemplo, ou pela deleção de elementos, esse índice também vai ter que ser alterado também, e dá trabalho para o banco fazer isso. Então, normalmente, nunca dá certo você colocar índice em todas as colunas, né? Isso acaba sendo muito pior. O ideal é você colocar índice nas colunas que você sabe que tem um acesso mais sniper. Por exemplo, se você quer o CPF de alguém, você vai colocar o índice no CPF. Simples assim. Você vai colocar no número ali. Não é tão fácil de indexar, mas pelo menos é possível de indexar porque é só números. Diferente do UID, que é randômico. Se você quer o nome, então você indexa o nome. Tem que ver qual é o select que vai ser mais usado para aquela tabela. E aí, com isso, a gente sabe qual coluna específica a gente considera para o índice. Chave primária e estrangeira tem índice por padrão, então a gente nem precisa se preocupar com elas. É mais as outras colunas mesmo que a gente tem que dar atenção para ver qual que faz sentido colocar o índice. Mas se colocar em todas nunca dá certo. Sempre fica ruim. Beleza, legal. E mesma coisa quando tu vai mapear as entidades, enfim, no Java. Ah, usa JPA, usa Spring Data, ah, e não, que tipo de problemas existem em usando JPA, Spring Data, esse tipo de coisa? Normalmente a gente usa o Spring Data mesmo. Para a maioria dos casos ele já cobre. Por exemplo, ele oferece o arroba carry, o arroba native carry também. Ele tem o arroba transactional, tem o arroba updatable ou modifying. Então ele já tem várias coisas que por padrão já ajuda na maioria dos casos normais. Quando a gente precisar de uma carry específica, ele também permite que a gente escreva ela direto no código. Agora, no mapeamento, tomar cuidado com o one-to-many, many-to-one, many-to-many, esses caras aí que dá muito buffer overflow, por exemplo, stack overflow, porque ele pode ter referência da referência para referência para referência dele mesmo, aí ele vira um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e aí fica horrível, né? Dá o problema N mais um também. Para evitar esses casos, normalmente a gente pode contar com a experiência mesmo, porque hoje alguns problemas já são mais óbvios, mas tem uma ferramenta que eu gosto de usar muito, que é de Hyper System, Hyper Persistence, que é de um cara chamado Vlad Mihalkeia. Ele criou uma ferramenta que visa encontrar problemas em mapeamento ORM com Hibernate. Então é um plugin que a gente instala na dependência do projeto e ele diz para você, ó, isso daqui vai dar problema. Então a gente não conta tanto com a nossa própria experiência, a gente conta com a experiência de um monte de outras pessoas que construíram esse plugin, que alimentaram ele, como se fosse um Sonar Lint, só que para mapeamento ORM. Então normalmente eu tomo esses cuidados. Legal, bem interessante essa. Como é que é o nome disso aí? Eu vou pegar aqui o nome certinho, é que é Não, o pode Vlad pegar aí, não tem. Mihalkiak. O nome dele é Vlad. Eu depois te mando aqui o link. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é bom. Cadê o chat?
Aqui, bate-papo. Então, Tá esse na cara aqui, gente. a carreira inteira dele é dedicada ao Hibernate. Então, eu gosto muito do conteúdo dele. E ele tem essa ferramenta aí que eu mencionei, que é o de optimização. Legal. Bom, outra coisa que eu queria perguntar. A parte de mensageria, já trabalhou, trabalha? Quais são os pontos positivos, negativos? Quais tu já trabalhou? Ultimamente, nos últimos anos, eu usei muito SQS e SNS da Amazon. Então, filas que se inscrevem num tópico. Tópicos são os SNS, as filas são os SQS. O SNS faz um broadcast, então ele dispara a mensagem para todas as filas que estão plugadas nele. E essas filas vão ter filter policy, por exemplo, que vão ignorar certas mensagens e escutar outras. E lá na nossa aplicação a gente tem um arroba SQS Listener, e aí, ali ele está literalmente escutando mesmo a fila que a gente passar para ele como parâmetro. Quando chega o objeto, que geralmente é um JSON, aí a gente faz uma tratativa, uma manipulação de dados em cima daquele JSON que veio lá do SQS. Então, eu tenho trabalhado principalmente com esses dois esses últimos anos, mas já trabalhei com Kafka também no passado e com RabbitMQ também. Qual o use case que tu usa o SNS, SQS? Qual é o... O SNS, geralmente, eu deixo um tópico mais geral que vários microserviços vão precisar de formas diferentes. Por exemplo, eu tinha um tópico SNS que ele escutava ofertas de renegociação de dívidas. Então, ele recebia de uma outra equipe que a gente tinha, que não era a gente que trabalhava com eles, eles tinham as tecnologias deles lá diferentes, se não me engano era C Sharp, mas eles eram responsáveis por essas renegociações de dívida. Quando tinha alguma coisa, seja no ambiente produtivo ou de UAT, eles publicavam nesse tópico. Então era a única responsabilidade deles, era publicar nesse tópico. O que era feito com essa informação, aí cabia a cada uma das outras squads escolher. No caso da minha, eu tinha que mostrar na oferta da home a oferta de renegociação caso aquele cliente tivesse. Então, lá nas chamadas HTTP, eu tinha um microserviço que era específico de renegociação de dívida, e esse serviço ele estava sempre escutando e guardando num banco de dados essas renegociações. Quando eu perguntava para ele evitava de ter que perguntar lá para outro serviço. Ele simplesmente olhava no banco e devolvia para mim o que estava já registrado como possibilidade de oferta de negociação. Isso tinha que ser um pouco mais quente, digamos assim, porque às vezes a oferta estava disponível hoje, mas não estava disponível amanhã. Então a gente também apagava isso com um job, né? Mas sempre tinha esse armazenamento do nosso lado, até para evitar ter que ficar dependendo tanto do outro time. Então esse é um case que a gente usava o SNS. E aí nesse serviço de renegociação, nesse microserviço, a gente tinha um listener lá que escutava essa mensagem do SNS. Legal. E vocês usavam FIFO kills ou kills normais? A maioria era kill normal. A gente não tinha essa questão de ordem tão necessária, né? A FIFO, First In, First Out, preserva a ordem que a operação ocorre, né? Primeiro que chegou, primeiro que sai. Mas nesse caso nosso, a gente deixava a fila padrão da SQS mesmo, que não é a FIFO, porque a gente realmente não ligava muito para a ordem, porque eram clientes diversos e horários diversos que eles poderiam receber a oferta, então a gente não precisava do FIFO nesse caso. E o SQS, se não é FIFO, ele dá um at least once. Ele pode entregar a mesma mensagem mais de uma vez, né? Como é que vocês tratam isso? Ou tratavam isso? A gente tinha um dead letter queue, então a gente tinha, quando ia alguma coisa ia para o dead letter queue, a gente tinha, se estourasse um certo threshold, um certo limiar, a gente recebia um alerta que o dead letter queue estava acumulando. Mas a dead letter queue, ela também ela permitia que a gente verificasse o que estava de errado, por que foi para lá para o dead letter queue, por que não foi consumido por algum microserviço que estava escutando. Então a gente só tomava esse cuidado de ter esse registro da DLQ e com um alerta lá escutando para ver se dava algum estouro de limiar, por exemplo, mais de 10 no último minuto, aí a gente dava atenção. Mas normalmente não tínhamos esse problema. Normalmente os listeners conseguiam receber as mensagens, porque eles sempre estavam rodando mesmo. Dificilmente o pod estava down, aí a gente conseguia receber sempre.
Usava Kubernetes, tu falou em pod, Sim, sim. era o EKS. Eu nunca lembro se o EKS é da Azure ou da Amazon, mas é o equivalente da Amazon, É o que K8S. é o K8S, é o Kubernetes em si. É que na Ah, Amazon ele tem uma sigla lá específica. Eu acho que é EKS mesmo. AKS, lembrei, AKS. essa Eu, parte. Daí já foi para a próxima camada, quem cuida aqui é o DevOps, eu já não sei. DevOps eu sei um pouco porque eu participei da Stefanini no passado, e nessa época eu era DevOps. E no dia a dia eu gosto muito de Linux, de nuvem, eu era os caras que ficava instalando Arch Linux no final de semana quando era solteiro. Então eu gosto de mexer com DevOps, mas não é minha especialidade hoje em dia, mas eu conheço bastante ainda. Legal. Tu comentou então que tu já trabalhou com Java, quer dizer, a gente falou sobre, tu estava usando Java 11, mas enfim, tu conhece algumas coisas do Java 17, 21, tu já trabalhou com 17, 21, trabalha, agora tá só com Kotlin, né? Agora eu estou mais com Kotlin, mas a maior parte da minha vida eu trabalhei com Java puro. Só nos últimos 2 anos que eu trabalhei com Kotlin. Costumo dizer que o Java é como se fosse um carro câmbio manual e o Kotlin é um carro câmbio automático, né? Então tem essa diferença. Ambos, eu gosto mais do Kotlin hoje em dia, mas a maior parte da vida eu usei o Java, então para mim tanto faz. E eu já usei o Java 8, já usei o 7, o 8, o 11 e o 17 e o 21. Então normalmente eu foco nas LTS, mas na minha primeira experiência eu usei o 7, porque era uma empresa muito antiga, que é uma empresa aqui de Campinas, que é um centro de pesquisa. E eles não sei porque eles não queriam ir para o Java 8 de jeito nenhum. Era um pessoal cabeça branca já. Esse negócio aí de Spring é muita mágica, então também não tinha Spring. Então era só Java puro. Com Java 7 não podia usar Lambda, não tinha for each, né? Então tinha que implementar o iterable, o Meu Deus. comparator. Bom, acontece, né? Mas tá. E me diz uma coisa, então, já tá trabalhando há tempo com as features que vieram com o Java 8, principalmente optional, streams, esse tipo de coisa. Uhum. Ah, e nos streams, tá acostumado a usar outras coisas fora o básico, tipo, sei lá, reduce, partition by, grouping by, flat map, enfim, ou É, mais só map filters. eu já usei o Flatmap, o Reduce, o próprio, aquele ternário que eu esqueci agora o nome dele. Tem um ternário, esqueci. Esses outros eu já usei também, mas normalmente eu não sei eles de cor. Eu uso mais quando precisa mesmo. Por exemplo, eu tenho uma estrutura de dados que dentro dela tem N outras estruturas de dados, N outros array lists. Aí eu uso o flatmap e deixo tudo num array list só, né? Então aí é tranquilo de fazer. Já todas as interfaces possíveis do Streams, eu não lembro de cor. Eu até li um livro de um indiano muito bom sobre isso. Na época eu até decorei bastante coisa. Mas aí no trabalho mesmo eu acabo tendendo a usar mais o filter, fazer o filter antes do map, parallel stream, se for possível, nem sempre é, favorecer a imutabilidade. Então sempre coletar tudo no final, transformando as operações intermediárias na operação final. E aí, se eu quiser fazer outra coisa, eu pego essa operação final e passo por um novo processo de Lambda. Então, tento aplicar as boas práticas. Normalmente, eu uso mais o map, filter, for each, o reduce e o flatmap. Outros além desses, eu não me recordo agora. Beleza. Comentou em boas práticas e tal, que quando tu tá fazendo um code review, imagino que tu faz, né? Que tipo de coisas tu olha no code review? Como é que funciona? Pratico essa parte? Normalmente, quando é um código que eu já domino, quando é uma empresa que eu já estou há um tempo no projeto e os microserviços eu já tenho na cabeça, praticamente, quando não são muito gigantes, então eu consigo dar um code review melhor, porque aí eu sei qual que é as características daquele microserviço. Por exemplo, tem muitos que colocam o nome errado dos parâmetros e aí fica invertido os parâmetros. Isso é um problema no Kotlin. E aí você, por exemplo, tem o name, idade, CPF. Aí a pessoa coloca idade, coloca CPF e name invertido. E a idade não tem como errar porque é inteiro. Aí eu vejo essas coisas, que são erros bestinhas que pode acontecer. Também olho muito nos data class ou nas classes de DTO, porque já aconteceu muito do Jackson. Ele fazia a serialização de um outro jeito do nome do atributo.
E aí a API de terceiros manda para a gente e não é deserializado do nosso lado. Aí quebra, dá nullable. Aí dá um problema chatinho que pode quebrar em produção, porque veio errado para a gente um campo e ele não estava inicializado com nenhum valor default. Então olho muito para isso também. Evito que a outra pessoa complique demais o código, que tem muito essa tendência de over-engineering no nosso meio de dev. A pessoa quer parecer inteligente, quer mostrar serviço, aí manda um PR de 100 arquivos modificados. Quando vai ver a refatoração de detalhinho que não faz diferença. Então geralmente eu barro, eu peço para a pessoa abrir uma task, já que ela quer fazer a refatoração, abre uma task, vamos priorizar na planning, e aí você faz a refatoração. Nesse caso desse PR aqui, é só para aquela tarefa lá que é XPTO. Tarefa, por exemplo, de atualizar o DTO. Então, focar, PR focado, sniper, evitar PR monstruoso, e erros óbvios de digitação, de typo, né, de forma de escrita de errado, que por mais que não seja algo muito grave, é bom a gente mostrar que a gente se importa, né? Porque senão é aquela teoria da janela quebrada. Você deixa a janela quebrada do prédio, quando vai ver todas as janelas estão quebradas. Porque você mandou uma mensagem de que você não se importa com uma janela quebrada. Então, acontece a mesma coisa no código. Se a gente deixa o detalhinho passar, normalmente esses detalhinhos vão se transformando em coisas cada vez maiores e quando vai ver já está um low horse ali no projeto. Então, normalmente é isso que eu faço com o code review. Legal. E padrões de projeto, quais tu costuma usar normalmente? Eu gosto muito do Builder, então o Builder é meu favorito. Eu acho até que faz tempo que eu não implemento ele na mão, porque na época, até 2 anos atrás, quando eu estava no Java puro, eu estava usando muito o Lombok. Então a Lombok tem um @builder, pronto, tá feito, né? Mas no passado eu até decorei o @builder porque eu gosto muito dele. Outro que eu gosto muito é o Singleton e o Strategy. Então esses daí eu gosto muito. O Facade eu também sei implementar. Eu não lembro se eu sei implementar de core, mas eu já usei muito ele no passado, especialmente para lidar com DAOs, né, com Data Access Objects. Esses daí são os que eu tenho mais uso, mais contato, né? Eu sei que tem vários outros, tem 3 categorias, né? Eu até tenho um livro aqui também do padrões de projeto, que eu já tenho ele há um tempo, mas não decorei tudo ainda. Então, normalmente eu uso só uma meia dúzia no trabalho mesmo e já atende já. Legal. Podemos fazer uma coisa? Eu tenho um código aqui que eu gosto de mostrar. Daí eu te mostro e a gente dá uma conversada sobre ele, pode ser? Manda bala. Deixa eu fazer um share aqui rapidinho. Deixa meu computador tá. Tá vendo a minha tela? Sim. Tá. Putz, tá muito pequeno, cara. Não, tá bom, consigo ver sim. Dá pra ler? Uhum. Tá, beleza. Porque eu nunca sei, nunca me lembro de interagir como é que eu posso aumentar essa porcaria. Bom, É o Ctrl, é o Alt Shift mais, o maisinho do lado do backspace. é que Mais. eu tô no Mac. Ah, Não, tá eu no tô no Mac. Mac. Eu tô no Aí, Mac, eu não sei aí é como tudo é. diferente. Não, é tudo diferente. Enfim, deixa eu te falar bem rapidinho qual é a moral dessa classe, tá? Que não é bem essa a ideia, tá? Mais o código mesmo. Mas a moral dela é o seguinte, ela é o tal do Migration Service. Basicamente, é uma service que para fazer migrações, digamos, de um serviço para o outro, né? Então, um cliente pode ter o serviço de fazer o pagamento por um jeito, e aí agora ele quer migrar para fazer por outro, digamos, tá? Esse é um exemplo. Então, isso aqui é basicamente para fazer migrações de uma, a gente chama de subscription, tá? Mas de uma para outra, tá? É basicamente isso. E eu vou te mostrar o código aqui, tá? Não tem resposta certa ou errada, é só te mostrar esse código, eu gosto dele, que ele tem algumas coisas aqui que são interessantes. E aí a gente fala, tu pode me falar o que tu faria diferente, coisas do tipo, tá? Basicamente, ele tem esse método migrate aqui, tá? Que recebe um comando, aí ele tem um switch case baseado num downstream to migrate, tá? E aí ele tem a maioria dos desculpa, dos métodos recebe o comando com mais uma lista de orgs que funcionaram e que falharam, tá?
No final até usa um builder. E para retornar, e aí depois tem o método de cada um daqueles caras, basicamente, do switch case ali, tá? Ok. Agora, feel free, assim, o que tu quiser eu mostro, vou para cima, para baixo, qualquer coisa, tá? Não tem, como diz, não tem resposta certa, é para conversar mesmo do código, tá? Bom. Eu gostei desse uso do Final, né? Tem tudo tá com Final aí. Normalmente isso é muito bom porque favorece imutabilidade, imutabilidade diminui surpresas, então isso é legal. Aquele US Country Code, eu não entendi porque ele é um UID. Talvez tenha uma boa razão para isso, mas eu não consigo Ah, pensar tem, agora tem, qual. tem uma razão, eu te explico rapidinho, é porque quando isso aqui é um sistema de payroll, tá? Então, quando chega as, as informações, ela vem com a ID da jurisdiction, que pode ser até submunicipality, assim, tipo, ah, o teu bairro tem subscription, tem um ID, e aí o Campinas, sei lá, tem um outro, e aí o São Paulo tem outro, o Brasil tem outro, então esse aqui é o ID que é dos Estados Unidos, mas assim, tá hard-coded, tá certo? Isso aqui exatamente é um ID porque tem que ser buscado de um serviço, tá? Em Ah, geral, ok, só para ok. é uma boa pergunta, tá? É como se Isso fosse aqui, a granularidade, né? isso, normalmente se busca de um serviço, pega assim, isso aqui, de que, o que é isso aqui? Aí vai retornar KUS, por exemplo, entendeu? Ok. Enfim, Tem bom ponto. todas essas constantes aí declaradas na classe. Se elas existirem somente nesse escopo dessa classe, então tudo bem, deixar elas todas aí mesmo. Mas se elas forem ser reutilizadas por dois ou mais, ou melhor, três ou mais, né? Eu chamo de regra de três. Se a constante ela vai ser reusada por três ou mais lugares diferentes, a gente pode extrair ela para um local dedicado, uma classe de constantes, e aí a gente injeta essa classe aí e faz a chamada, a invocação dessas constantes, tudo de forma centralizada. Isso daí favorece a refatoração e manutenção, porque se precisar mudar algum desses valores, é só mudar em um lugar só. Mas eu evito também fazer isso se a classe tem informações que só são usadas nela mesma ou no máximo em um outro lugar. Então até dois eu tolero a repetição, digamos assim. Mas a partir de três aí eu já considero extrair para uma classe separada para ficar mais centralizado. Outra coisa tem um protected aí, então essa classe Migration Service, ela os filhinhos dela vão poder acessar esses campos. Não sei se essa é uma regra de negócio, mas pode ser que seja. Acho que não. Eu acho que eu acho que isso aqui foi usado como protected para poder ser usado no teste, Ah, entendi. Para não. que é em Mas é pacote, né? estático, de qualquer forma, vai estar trabalhando no teste, né? Public final string. Tem algumas outras constantes ali, dessa vez são public. Não sei qual o racional por que elas são public em vez de protected também. É porque faz menos sentido, porque essa aqui, por exemplo, só tem um usage. É que eu acho que tu Tem? não consegue ler o cinzinho ali, né? Tá ruim de ver, mas tem um. E tá Ah, mostrando que só tem um uso, por exemplo, desse público aqui. então. Um uso, né? Aí depois vem as injeções de dependências ali no private final e os nomes dos serviços. Esse service, vamos ver se ele é um service mesmo ou se ele só tem o nome de service. Acesse esse Qual hub deles? subscription service, por exemplo. Ok. Arroba service, args. Tem bastante constantes de novo. Subscribe. Ali na linha 83, partner service. Então é um service que chama outros services. Acesse esse partner service. Vamos ver se ele vai chamar outros services também. Possivelmente. Aí já está chamando os repositories. Tem outros services ali. Quando é assim, quando é service que chama service, a gente pode usar um use case, né? Aí o use case ele faz um corte vertical, digamos assim, nas camadas, e aí é só ele que chama aqueles services específicos. Isso tende a diminuir a quantidade de linhas da classe.
porque senão vai ficar classe gigante com um monte de service nela. Não é ruim, mas pode ser simplificado. Partner Services, Retrieve Data by ID. Partner Service Repository. Aí depois vem a camada de dados. Ok, volta para aquela classe inicial, Migration Service. Ali na esquerda. Opa, voltou uma. Aí. Tá tudo bem. Tá, o switch case é um command, que é um padrão de projeto também. Lista fail on orgs. O switch case ele vai ficando gigante, né? Quantas linhas tem esse switch case? Vai descendo ele. Por favor. Tem umas 50, quase. Tá ficando grandão já. Ela é fácil porque basta adicionar o case, né? Se for, a ideia só for adicionando novos cases aí mesmo, então pode deixar o switch case mesmo, que a própria linguagem oferece essa opção. Melhor do que um if else gigantão. Desce mais um pouco. Claro. Aí ali ele cria o DTO com builder. Depois vem os métodos privados. Tem os logs info. Esses logs info tem que avaliar se realmente são necessários nessa camada ou eles podem ficar em outra camada. E todo log ele gera um custo. Especialmente esse daí, que dá a linha 114, que ele tem o organization, acho que é OID ali. Uhum. Quando a JVM passar por esse login, ele vai fazer um evaluate desse DTO aí, porque é um login e geralmente o nível de info está ativado. Então, se passar muitas vezes por esse login durante a execução da aplicação, vai penalizar a performance. O ideal nesse login é usar um lazy load. Então a gente usa esse loginfo com uma lambda expression, que aí fica lazy load. O próprio SL4J lá, que eu vi que está sendo usado, ele tem essa opção. E aí ele não tem nenhum problema de performance, né? Então o simples loginfo às vezes deixa lenta a aplicação, a depender do fluxo. Se muita chamada for feita nesse private method aí, pode deixar lenta. Deixa eu ver o try catch agora. É. Exceção também eu precisaria ver as outras camadas, porque normalmente é bom deixar o try-catch nas camadas mais próximas de onde o dado está sendo lido e que potencialmente pode dar um exception. Então a gente coloca esse exception na camada mais próxima do dado, que pode dar o erro, e joga para o handler global, que o próprio Spring tem. Então a gente lança uma exception específica, também normalmente não é bom usar essa exception genérica, que é só esse termo aí, exception. Essa daí e a runtime exception são as mais genéricas que tem. Só perde para o throwable. Colocaria um nome melhor nessa exception e verificaria se aí é o melhor lugar para tentar capturar ela. Tentaria capturar ela nas camadas mais internas e de uma forma mais com significado. Então seria um exception de negócio, por exemplo, alguma coisa relacionada a unsubscribing, né? A desinscrição, e lançaria para o handler global, colocaria um controller, REST controller advice com exception handler, capturando especificamente esses casos de que o evento de unsubscribe deu problema. Então, dessa forma, eu evito ficar fazendo try catch em vários lugares, jogo só em um e delego para o handler global. Essa seria uma boa prática de exceção. Deixa eu ver os outros casos agora. Tem o Command Builder. A princípio eu não estou vendo nada de errado com esse command. Vamos ver o outro método privado. Uma coisa boa é que tem vários métodos privados, encapsulando os eventos aí. Isso fica mais fácil de entender o código. Get Field Values. Não estou vendo mais nada com comentar. Desce um pouco, por favor. Esse daí está bem grandona. Private Method. Eu tenho um try de novo. Loginfo de novo. Se essa
parte do código for chamada muitas vezes, esse login vai prejudicar a performance. Tem um ifzinho ali. Faz uma conversão. Build DTO. Exceto pelo tamanho desse try, que está muito grande, desce um pouco mais, vamos ver como está embaixo. É Get grande. input. É. Talvez diminuir ele mais ainda em outros private methods, para ficar mais fácil de ler ele, né? Normalmente é Uhum. o básico do clean code. O cat novamente com exceção muito genérica, normalmente não é bom. E ele tem dentro do cat um login. Normalmente dentro do cat a gente põe o log erro mesmo, que a gente quer saber quando as coisas dão errado. A gente não quer ficar cegas. Então a gente mudaria o login para log.error, por exemplo, e deixaria ele lazy loading também. Porque sempre que ele está sem o lazy loading, quando passa por ele, a JVM faz um cálculo daquele organization ID e faz o print do stack trace ali com exception E. Desce um pouco mais. Deixa eu ver. Try catch de novo. Com exceção genérica. E o command. Tá usando bastante command. O command não é algo que eu tenho muito conhecimento, eu usei poucas vezes até hoje. Posso até dar uma revisada depois dessa entrevista aqui para me refrescar a memória. Mas o command normalmente você tem as interfaces nele, né? E ele vai, de acordo com o que é a implementação da interface, ele vai agir de um certo jeito. Onde eu me lembro é isso. Eu preciso revisar mais o command. Pode descer mais. Já está com 200 e poucas linhas. A gente pode tentar pensar em deixar isso mais curto. Essa classe está ficando muito grande. E vai. E vai. 400 e pouco. Normalmente quando tem muita linha, a gente já sabe que a gente pode separar mais as coisas, né? Deixar em método privado é só a primeira possibilidade. A outra possibilidade é a gente criar uma outra classe de auxiliar que engloba todos esses métodos privados aí, via injeção de dependência também. E aí, na hora que a gente vai chamar essa classe, a gente tem menos linhas. Fica mais fácil de digerir. Mas no final, alguma classe vai ficar gigante, né? Não tem muito o que fazer. Uhum. Subscribe to new service. E latente. Fora o que eu já falei até agora, não estou vendo mais nada. Pode ter um monte de coisa aí, mas até agora foi o que eu vi. Não, tá ótimo, tá ótimo. É isso aí. Eu vou parar de tirar, porque temos só mais 8 minutos, tá? Mas é isso aí, essa é a brincadeira, é um código que tem várias coisinhas que dá pra gente comentar, né? Por isso que eu gosto de. Eu achei ele um dia aí fazendo uma. Fazendo um. Acho que até eu tava revezando um PR. E aí eu vi esse código e eu falei, isso aí é legal de a gente falar. É, Legal. Tia, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que isso aqui provavelmente vai ser a parte mais simples de todas, mas tu é professor de inglês também, né? Sim. Ah, e, bom, aqui é uma empresa global e tal. Te importa a gente conversar um pouquinho em inglês? Sure, go ahead. All right, so what do you do to keep yourself up to date with the technologies and everything else? Usually I read books most of the time. I really like them. I most of the time I'm reading something. When it's not a book, it's some articles. So on Medium. So I really like the Medium website. I'm even a subscriber because I see that they have a high quality content. And basically that. After these two steps, I still watch YouTube videos. For example, I have watched the Java 24. I think yesterday was the launch of it. So I was watching them, and they also have some content about Java itself regarding the JEP, for example, Java Enhancement Proposals. And I'm looking for Project Valhalla. So I tend to see them closely because uh, I really like Java because it's my preferred language, even in the start of my career until now. So that's it.
Very nice. And have you ever worked in a global company like this? I mean, have you ever had to have actual technical discussions, in English with your partners, people from other places, not only US, to be honest. Yes, I have. For example, in CI&T, which is a Brazilian company, they have so many customers outside Brazil. At the time, I was working for ABI, which is known as Ambev here in Brazil. It's a beverage company. It's a B2B company. They had presence in United States, in ZA, for example, which is South Africa, and also in Europe. So I had to deal with different accents from United States, from Europe, and from South Africa. So, and there was a couple of Indians in the team as well. So how it's not a easy task to understand them, but It's usually I the most needed to. difficult one. Yeah, Yeah, usually. Yeah. exactly. Perfeito, cara. Tô satisfeitíssimo. Bom, 5 minutos, né? Eu gosto sempre de deixar esse finalzinho, se tu tem alguma pergunta para mim sobre a vaga, sobre o que a gente faz, sobre tecnologias que a gente usa, qualquer coisa que tu tenha interesse, o tempo é teu agora. Vocês estão mais focados no Java ou no Kotlin? Java, Java. Java. É, No nosso time específico não tem nada em Kotlin, absolutamente ok. nada. Na nossa área, tem alguns times que fazem algumas pequenas coisas em Kotlin, mas não é pequenas coisas, desculpa. Alguns poucos microserviços em Kotlin. Não necessariamente são microserviços pequenos, tá? Eu quero dizer, mas no nosso time específico não tem nada, tá? Mas não tem nada que impeça, tá? Essa é a verdade. A gente usa Java, mas não temos uma restrição, assim, tem que ser. Kotlin é aceito. Ok. Eles dois compilam igualmente, não precisa nem mudar todas as classes, né? É muito bom. Sobre o maior problema que vocês têm agora, que vocês querem que eu ajude vocês a resolver, tem algo específico que está sendo uma pedra no sapato? Pode ser que eu já tenha passado por isso e possa resolver. Não, o nosso. Nossa, um pouquinho, cara, tem música da dengue aqui, desculpa. Tá difícil Passa aqui, tá ele. complicado. Não, tô tentando, cara, tá complicado, tá cheio aqui. Não temos um problema em específico, digamos, nenhum lugar assim que isso aqui. O meu time é o time de arquitetura e desenvolvimento, tá? Então a gente cuida de 11 microserviços e 10 libraries, eu acho, que são usados ou pelo core da plataforma, né, da folha de pagamento, ou são usados pelos outros microserviços, né? Então, as nossas libraries, a gente tem a library que cuida de toda a parte de login e observability é nossa, tem a parte toda a parte que cuida de mensageria é nossa, a parte que cuida dos shardings do banco é nossa. Então, tem muito load, a gente tem muita coisa, né? Então, o problema que a gente tem a resolver é conseguir dar vazão e qualidade a todas essas coisas que a gente tem, porque as nossas demandas vêm de todas as partes, né? O time tem, sei lá, umas 400 pessoas, tem, sei lá, uns 80 microserviços, daqui a pouco um microserviço lá precisa de um enhancement, o outro lá descobre um defeito numa lib, outro vem uma feature grande, e aí, ó, a plataforma em si precisa estar pronta para entregar alguma coisa que não tem, aí tem que entregar uma nova feature e tal. Então, é uma é o, é, é o a quantidade de trabalho, digamos, e não algum problema em específico. A gente tem várias coisas legais que a gente trabalha, na minha opinião, e que a gente faz, mas não tem nenhum problema específico agora, assim, precisamos aqui, focar aqui. É para trabalhar em toda essa gama de coisas que a gente faz. Entendi. É um time core, né? Que todos dependem dessas libs, Sim, principalmente. Qualquer coisinha que a gente faz errado na lib quebra um monte de gente, né? Então tem que ter muito cuidado. exatamente, é isso aí. Né? Usar muito Hibernate Validator para o pessoal, Eu pessoal Gostei não do quebrar. negocinho. Gostei do negocinho. Eu já abri aqui, eu guardei o coisa do cara ali. Ah, bom. O nome dele mesmo. Esqueci o nome do cara, mas enfim. É o Vlad, enfim. Ok.
Acredito que vai dar certo sim. Espero que você tenha gostado do meu perfil. Eu acredito que eu consigo contribuir com a equipe. Eu já trabalhei muito com Lib também. Lib a gente tem que pensar de outro jeito, porque é diferente só de implementar uma feature no microserviço. A Lib você tem que ter um controle de versionamento muito bom, tem que realmente ter a tag lá do Git certinho, tem que ter vários cuidados para ninguém ficar destruindo as libs, né, com o tempo, porque uma lib indo para o lugar errado causa um monte de problema. Ou Pausa. então indo na hora errada também. Então, estou acostumado sim. Se você tiver mais alguma pergunta para mim, estou à disposição. Não, foi ótimo, cara. Agradeço o teu tempo. Agradeço também o seu tempo. Sexta-feira não. 6 horas de quarta-feira aí, mas foi bom. Eu ia Tranquilo, dizer, faz nossa, parte. sexta-feira já, ô! Sextou, vamos pro vinho aquele, não, tô brincando. Quase 2 dias. Ah, né? E eu escutando a conversa de vocês aqui, eu dando dica de tomar um vinhozinho com um professor de inglês é pra acabar, né? Desculpa, eu não sabia. Eu sei que tem muito adulto que eles têm certo trauma, porque alguém corrigiu eles de uma forma tão brusca Isso. que eles ficaram meio em choque, né? Então, acho que o vinhozinho eu vou tentar qualquer dia com algum aluno. É, vai que alguma aluna tá precisando, aluno, né? Pra mim, pelo menos, funcionou. Vamos saber. Muito, muito obrigada, então. Fico à disposição de ambos, né? Qualquer dúvida é só chamar. E bom descanso aí. Foi muito proveitosa a conversa. Feito, Obrigado. muito obrigado, Robson. Eu que Obrigada, agradeço. gente. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.